e fui escalado hoje pelo pastor Clóvis e pelos meus irmãos Pedro e Cosme, para eu vir falar com vocês, dividir a minha experiência, onde, se eu chorar não tem problema não, né, pastor? Onde eu tive uma experiência aqui no Encontro dos Homens, onde eu fiz a minha declaração pública. Foi bem aqui que eu me ajoelhei e chorei no dia. Num dia que eu, teoricamente, estaria viajando com a minha esposa e, efetivamente, não consegui viajar. E o pastor falou, vai ter oração hoje lá, e era um feriado. Eu falei, eu vou lá sim. E aí, a gente, no meio aqui da oração, eu perguntei se eu poderia fazer meu testemunho, e assim, e todo mundo ficou pensando que era brincadeira até, né? Mas aí eu pedi para o pastor para falar o que eu tinha para falar, que eu queria entregar tudo que eu tenho, que eu não tenho, não tinha nada, eu não sou nada, mas que eu queria a partir daquele momento servir ao nosso Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus. Eu separei aqui, gente, um texto bíblico para nortear, já que eu tenho 15 minutos, né, pastor, para falar. Na verdade, eu falei para o pastor que 15 minutos não é um testemunho, é um fuxico, é rapidinho que tem que falar. Mas eu vou tentar ser o mais rápido possível, o mais conciso possível, né? Na verdade, eu não estou aqui hoje, gente, para falar de mim, especificamente. Eu estou para falar o que Jesus Cristo fez em mim, a transformação que Ele fez na minha vida. E para isso, eu preciso declarar para vocês que tudo que Jesus tem feito na minha vida, o Espírito Santo tem operado na minha vida, ele vem através da palavra, a palavra de Deus, que tem feito uma diferença tremenda no meu dia a dia, no dia a dia da minha família, no dia a dia da minha empresa, no dia a dia de mim mesmo como discípulo, que eu sempre falo que eu nessa caminhada, eu ainda estou tomando leite materno, conforme as Escrituras, não é? Mas a ajuda que cada um de vocês, a igreja está me dando através da palavra, é muito, é uma coisa inexplicável. É tão inexplicável que eu separando um texto aqui para conversar com vocês, que me tocou muito, e eu queria que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês também, em Efésios 2, de 1 a 10, rapidinho, para a gente falar aqui, que, na verdade, eu estou aqui para falar do Espírito Santo fez em mim, como eu falei, a justificação pela graça de Deus como consequência, a nova vida em Cristo. A palavra de Deus diz assim, Efésios 2, versículos de 1 a 10. Amém? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Em algumas Bíblias tem príncipe das potestades, né? Algumas versões. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês foram salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aleluia. Gente, eu tenho 50 anos, também comemorei aqui na igreja, também tudo foi muito maravilhoso esses últimos meses. Dos quais 30 anos eu trabalho na televisão Mirante, eu sou
diretor comercial da TV Mirante, onde é uma vida teoricamente glamurosa, é uma vida de... Ora, se eu trabalho numa empresa que tem uma participação no estado inteiro, a gente tem uma visibilidade, sem falar da rentabilidade que um departamento comercial traz. E eu, ao longo dessa vida toda, de 30 anos, eu sobrevivi, a palavra é essa mesmo, sobrevivi a esse mundo cruel, esse mundo que parece ser doce, mas é um mundo cruel, amargo, é a amargura que dá lá na escuridão do seu quarto. É na hora que eu chegava em casa, na hora que eu ia para a minha família, que eu sentia um vazio terrível. Era um vazio que nada preenchia. Só para vocês terem uma ideia, eu busquei conhecimento. Eu fiz algumas universidades, eu sou formado em administração, sou pós-graduado em marketing, enfim, gestão de pessoas, mas nada me satisfazia em relação ao meu espírito, a minha alma, o meu ser vivente. E agora vivificante. E Jesus me ofereceu isso de graça. Jesus me mostrou através das Escrituras e através do Espírito Santo de Deus que o conhecimento humano, ele nada leva. Ele só nos leva a acreditar que somos alguma coisa e que nós não somos nada sem a presença de Deus. Esses dias eu estava falando com o Naldo, né, nosso amigo Arinaldo, que ele falou assim: agora vocês estão estudando as ciências eternas. A gente já estudou as ciências humanas e a gente está estudando as ciências eternas. E é isso que o discípulo, o verdadeiro discípulo de Jesus tem que buscar. É a eternidade, a santificação. E só Deus, pela glória de Deus, pela graça de nos ter escolhido, consegue fazer isso. Eu tinha quase tudo. Eu tinha filho, tenho filhos, eu tenho uma esposa, eu tenho enfim, alguns patrimônios, mas que não representam absolutamente nada no que diz respeito à minha paz pessoal. Só quem me deu paz e quem me dá a paz é a palavra, através do Espírito Santo de Deus. Sem a palavra, meus irmãos, eu me sentia só, mesmo acompanhado. É uma sensação que você fica, é uma busca incessante daquilo que você nem sabe buscar o que você está buscando. E a completude de Deus, a completude do Espírito Santo, você não precisa procurar, ela te acha de graça. Através da graça de Deus. Todos os dias que eu estou aqui na igreja, que eu estou lendo a palavra, que eu estou com os irmãos, o Espírito Santo, ele toca no meu coração dizendo assim: olha aí, cara, é isso aí que tu estava precisando. E são coisas simples, não são coisas meteóricas, não são coisas pirotécnicas. Às vezes é uma palavra do irmão, às vezes é o irmão que chora do meu lado, às vezes é a conversa que eu tenho com o pastor no corredor, e eu tenho também a sorte de ter um amigo de trabalho, o pastor Clóvis, trabalha comigo há muitos anos, e é um dos motivos pelo qual a gente se entregou pela essa missão, porque eu tive um dia na sala dele e falei assim: cara, eu quero falar contigo sobre Deus. E ele falou assim: pô, tu vem falar comigo sobre Deus, tu dá departamento comercial. Aí, enfim, a gente sempre se falou, mas a gente se cruzava pelos corredores. E de uma forma muito simples, cara, eu falei assim: eu tenho que entregar a minha vida para aquilo que me dignifica como homem. Por isso que eu trouxe essa palavra no começo aqui. Essa palavra homem vem sendo desgastada ao longo dos anos por várias falsidades do mundo. E o verdadeiro homem, Jesus Cristo, ele não acompanhou tendências, ele não acompanhou a ordem natural deste mundo carnal que nós vivemos. Ele foi amor. Ele pregou amor. Só isso. Só, né, pastor? É uma coisa muito difícil. E a gente precisa se emanar, precisa se abraçar para que a gente aprenda a amar. A essência do amor só se aprende com outras pessoas do nosso lado. Ninguém consegue amar sozinho. E é isso que eu busquei. E se você perguntar para mim qual foi o dia da tua conversão, qual foi o dia que Deus tocou, assim, que o Espírito Santo tocou no teu coração,
eu quero confessar a vocês que eu não sei exatamente o dia, mas eu sei vários dias que eu tive essa presença do Espírito Santo e que eu resolvi mudar a chave da minha vida. Uma vez eu estava de madrugada tentando tirar uma música, eu sou um péssimo tocador de violão, mas eu comprei um violão e comecei a escutar louvores, e eu só sei tocar louvor, não sei tocar nenhuma outra música, não sei nem tocar louvor, eu tento tocar. E aí eu escutei uma pregação de um pastor chamado Antônio Cirilo, uma pregação simples. Ele falava que o rio, o cristão, a vida do discípulo é como um rio, e falava que o rio enfrentava vários obstáculos e que vinha e tal e tal. Eu comecei a pensar, gente, isso faz sentido. E fui buscar nas Escrituras essa resposta. E lá nas Escrituras, meus irmãos, eu sentia que Deus não está para nos servir. Nós é que estamos para servir a Deus. O rio nunca desce, o rio nunca sobe para a sua nascente, ele sempre desce para a sua foz. Então nós, como discípulos, temos que aprender com o rio, que nascemos pequenininhos. E ao longo da nossa trajetória, do nosso caminho, a gente consegue crescer através de outros rios e afluentes que chegam junto de nós, para que a gente complete o nosso caminho na nossa foz. Isso para mim foi algo esclarecedor, algo que o Espírito Santo disse, cara, tu tens que servir. Foi exatamente o que eu falei para o pastor Clóvis. Clóvis, eu estou aqui para servir. Eu não quero ser, falei até isso para ele, não quero ser ninguém. Eu quero ser discípulo de Jesus Cristo, aleluia. E isso, gente, tem me causado alguns conflitos. E eu queria compartilhar rapidamente com vocês. Eu tive conflitos na minha casa, com a minha própria esposa, tive conflitos com a minha mãe, que é católica fervorosa. Eu vivi num lar católico, não é? E aí foi uma ruptura tremenda. Mas que com a graça de Deus e o Espírito Santo eu tenho enfrentado isso com a ajuda dos irmãos aqui. E é por isso que eu estou chamando a atenção de vocês. A gente precisa de cada um de vocês. A igreja de Jesus Cristo precisa que sejamos uns para os outros, como Jesus foi para todos nós. E quando eu falo isso, gente, eu realmente quero alertar nós mesmos sobre a importância de sermos o corpo de Jesus, a igreja de Jesus. Da missão, eu tenho me preocupado muito. Eu falei isso para o pastor, eu vim falando aqui com os meus amigos e irmãos aqui. Eu tenho me preocupado muito com essa nova geração. Esses jovens que assim como os discípulos foram pregar em distâncias muito grandes, a gente tem que pregar para as pessoas que estão ao lado da nossa casa, que são totalmente ignorantes sobre o Evangelho. Garotos de 15, de 14, de 13 anos que nunca leram a Bíblia, que passam o dia inteiro vendo outras coisas na internet, bombardeados pelo smartphone, e que não se preocupam em ler um salmo sequer bíblico. Isso tem me preocupado. E isso eu tenho feito praticamente uma coisa diária, de estar com jovens, de falar sobre Jesus, e até muitas vezes sou chato, né, pastor? Muitas vezes sou muito chato, mas assim, graças a Deus eu sou chato. Graças a Deus eu sou chato. Porque eu amo Jesus. Eu amo. A coisa que mais me irrita, desculpe, pastor, esse cara é o primeiro amor. Todo mundo diz, esse é o primeiro amor. Cara, é o primeiro amor e é amor mesmo. Que seja o primeiro amor. Desculpe. Para finalizar aqui, gente, se eu conseguir, eu quero dizer para vocês o seguinte, que ontem, quando a gente terminou os 5 pontos do livro de John Piper, que estavam falando exatamente sobre a perseverança dos santos, não é? E aí, eu fiquei pensando, qual seria o encerramento para a minha fala hoje aqui. Porque você me pergunta, e agora, Márcio? Tu és crente, né? Tu és, né? Muitas das vezes dizem assim, tu é o cara, né? Tu é o crente e tal. E aí eu disse, cara, eu não sou nada.
sem Jesus. Eu não sou nada sem o Espírito Santo, sem o ensinamento, sem a igreja de Cristo. E aí eu estava pensando ontem, cara, sabe como eu me sinto? Eu me sinto como uma peça de quebra-cabeças. Onde o garoto, quando termina de brincar, ele pega aquilo tudo, né, e joga dentro de um saco. A mãe diz, arruma isso aí. Aí ele, quem tem filho pequeno sabe muito bem disso. O menino chega, arruma, ele vai arrumar meu quarto, joga tudo dentro de um saco. Às vezes mistura o quebra-cabeça da Disney com a quebra-cabeça do... E você não encontra as peças do quebra-cabeça. Meus irmãos, Deus escolheu a gente, separou a gente. Cada uma dessas peças aqui é cada um de nós. Para que a gente possa montar o mosaico que Deus, para a glória dele, a gente precisa ser separado por Deus. A gente precisa tirar de cada saco daquele o que faz parte de um mosaico vivífico para um outro mosaico terreno que não presta, que não forma nenhuma imagem. Para isso, glória a Deus e graças a Deus, nós fomos escolhidos. Mas estar escolhido por Deus não significa que está pronto. A gente tem que continuar o nosso caminho de santificação. Para isso, a gente precisa de outras peças aqui para encaixar, para formar o mosaico. Para isso, eu preciso de cada um de vocês, e vocês precisam de cada um de todos que estão aqui para formar o mosaico da igreja de Deus. Isso só acontece, senhores, com a palavra, com o Espírito e com a fé em Jesus Cristo, o único homem. Louvado seja o Senhor Jesus. Para finalizar, o Pai diz o seguinte: pela perseverança dos santos, todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o fim da vida. Só aqueles que perseverarem até o final nasceram de novo. Só a glória. Amém. Obrigado.